E aí, galera, aqui é o Johannes do canal PY Ajude-me. Nessa aula, eu vou te ensinar como você pode, seguir seu cursor do seu mouse e obter a posição atual do seu mouse cursor. Agora você vai falar, nossa, é muito fácil, meu. Eu vou instalar PY AutoGUI e depois vou importar uma coisinha, show mouse position. Não. Aqui é old school, aqui é sem instalar nada. Aqui a gente vai aprender como conectar com a Windows API e executar código pelo Windows API. São pouquíssimas linhas, é muito poderoso. Só que a gente tem que saber como converter código no site da Microsoft, que geralmente, como exemplo, em C++, para Python. Você vai ver, é bem mais simples que você imagina. É Python puro, sem instalar nada. É 100% Python, poucas linhas de código. Beleza? Vamos ver como fazer isso. Beleza! A única coisa que você precisa é basicamente o site da Microsoft, que é uma maravilha disso. É muito bem escrito, eu acho. E também para a gente que não ainda entende muito da programação. Você vai se surpreender. É super simples de fazer. A única coisa que a gente vai precisar é o site da Microsoft, que existe também em português. Muito bem escrito, também simples para iniciantes. A única pequeno desafio que a gente tem é converter isso para Python, mas por isso esse canal está existindo para te mostrar essas coisas. Perfeito. Então, essas são as estruturas de C. Agora a gente fala, olha aqui, a gente está já super bem escrito aqui. Então, a gente tem aqui a gente tem que passar para a nossa função aqui, GetCursorPos, a gente tem que passar um ponteiro para uma estrutura point. Ok, isso precisamos. Daqui a pouco eu vou te explicar tudo, passo a passo, como fazer isso. E agora ele vai retornar um bool. Que estranho, né? Tipo, eu quero a posição do meu cursor e o bagulho está retornando true ou false? Hã? Como assim? Não faz sentido que faz isso. Olha, isso aqui é a palavra-chave. Eu vou te mostrar agora como fazer isso. Vamos deixa eu ver, vamos copiar tudo isso aqui. Acho que só até aqui é importante. E vamos colocar nosso código Python como comentário. É bom, Python é bem legal. Em Python você faz assim, você coloca um único comentário, e agora você coloca Ctrl V, e ele coloca tudo como comentário. Ok? Então a gente já tem tudo que a gente tem que seguir mais ou menos. Entendeu? Então, como a gente vai fazer? Primeiro, a gente tudo responsável para comunicar com o Windows API em Python e Ctypes, ok? Então, olha, agora a gente tem nossas anotações aqui. A gente sabe que a gente precisa de uma coisa de point, também tem LPP point, será o que é? Tem ponteiro, tem bool, que não faz sentido nenhum até agora, o que a gente vai retornar. Então, como vamos fazer? Bora. Vamos importar from Ctypes, import, bem DLL. Daqui a pouco eu vou te falar por quê. Byref, vamos importar. E from Ctypes, ponto WinTypes, que é especificamente para Windows, a gente vai importar, adivinha o quê? Point. Muito bem. Ótimo. Sempre quando você quiser interagir com o WinAPI, esse vai ser o caminho. Porque com WinAPI você pode abrir DLLs, você pode trabalhar com DLLs, né? Como você está vendo, DLLs como Dynamic Link Library, eu acho que é DLL, né? Como? Peraí, DLL, Wikipedia, Dynamic Link Library, não é? Dynamic Link Library, no linked, Link Library, ok? E essas libraries têm funções. Né? São compilados, mas você consegue chamar essas funções que tem lá dentro do negócio. Né? A gente não pode ver o código, fonte, que nem Python, mas isso já dá uma grande ajuda. Agora, quando a gente procura nesse aqui, olha, dá uma olhada aqui. Aqui embaixo está escrito DLL, user32. E esse precisamos agora. Esse aqui, o DLL, quer dizer, ok, aqui tem o material que você precisa. Certo? Então, como a gente vai fazer? Olha, bem simples. Deixa eu copiar isso também. Deixa, a gente só vai precisar isso mesmo aqui.
Então você tem que pensar, sempre quando você trabalha como WinDLL, você tem que pensar nessas coisas, ok? Você tem que saber o DLL que você vai usar, tem user, tem kernel, tem vários outros, ok? Ou a gente, como você viu, a gente até escreveu já nossos próprios DLLs, né? Outra aula, né? Você tem que saber quais argumentos você precisa e você tem que ver o que vai retornar o bagulho, certo? Olha aqui. Primeiro, esse aqui é feito numa classe, como está vendo aqui. Eu acabei de clicar aqui. E como a gente pode ver, agora tem x e y. Agora já está bem mais perto que a gente tá querendo, certo? Um x e um y, não true ou false. Isso a gente não quer quando a gente chama uma função. A gente quer x e y porque a gente tem um cursor. É simplesmente assim que você indica a posição de um cursor. Então, já que é uma classe, a gente quer criar uma instância. Vamos chamar esse post de posição, né? Então, colocar aqui um point, certo? É basicamente, esse é compatível como struct em C, né? Ou acho que o C foi a primeira linguagem de programação que teve uma coisa assim, tipo, você podia colocar mais informações dentro de uma coisa só, sabe? De mais data types diferentes e tudo, né? Mais, enfim, ok? E agora simplesmente a gente quer fazer um while loop. Nós vamos fazer primeiro sem while loop, só vamos pegar a posição primeiro para você ver como funciona. A única coisa que eu vou fazer agora, eu vou colocar WinDLL, certo? Para chamar esses negócios DLL de Windows. Eu vou colocar um ponto, certo? Eu sei que user é um pouquinho ruim com Ctypes, você muitas vezes não está vendo quando você coloca pontinho o que tem tudo lá dentro, ok? Isso é um pouquinho uma pena, acho que seria bem mais simples. Na console acho que rola, na console rola. Vamos testar, peraí. Vamos testar, só para você ver. Acho que quando está carregado já dá para ver. WinDLL. Não, ele só está mudando o kernel 32, mas eu preciso de agora user 32. Como está vendo, está existindo, né? Mas por um motivo como Ctypes, provavelmente porque ele carrega esses DLLs e tudo, você às vezes simplesmente não vê todas as coisas que tem os métodos, os atributos, ok? E agora deixa eu ver. Tá ruim também. Nossa, mas às vezes ele mostra para mim, eu não sei como, talvez tenha a ver com Python, mas também não tem um grande problema. A gente entra aqui, é a função que a gente está precisando, é essa aqui, a gente vai copiar o nome. Mas cuidado, obviamente não é estilo de escrever código em Python, né? Also de letra maiúscula, minúscula, coisa de C++ aqui, né? Mas como você está vendo aqui, está funcionando, ok? O negócio existe. Se a gente tentar chamar, agora vai dar 1. Esse aqui é o negócio aqui que ele está retornando. 1. Retornar diferente de 0 se tiver êxito. Tá ruim, né? Obviamente a gente tem que passar alguma coisa que a gente já viu. Não, mas vamos fechar tudo. Não, a gente obviamente não passou esse negócio. Então, vamos fazer aqui. E agora vamos colocar o mágica agora. Você lembra da escrita? Da escrita aqui ponteiro, pointer. Ok? Como eu chamei isso nos outros vídeos. Preciso me acostumar a falar aqui ponteiro. Tem duas maneiras de colocar um pointer. Eu geralmente coloco isso com byref. É tipo uma versão mais rápida. Também tem Ctypes pointer, ok? Eu sempre tento assim primeiro, aí de novo eu faço com Ctypes pointer. Okay? Mas acho que, honestamente, eu não sei muita diferença. Eu sei que o Ctypes pointer, ele cria tipo um objeto e esse pelo jeito aqui mais rápido. Eu não sei 100% do negócio, mas até agora eu me dei bem com byref, ok? A gente vai passar isso agora. Olha aqui. Vamos ver que rola. Ótimo. Rodou. Perfeito. A gente não tá vendo nada. Vamos dar uma olhada nesse pos. Ponto. Já tem X. Olha aí. Essas são as posições do negócio. É só isso. E para isso um pointer serve. Para um pointer que, como já falei, eu explico na aula de C++ como acelerar Python. Assiste esse vídeo para você entender que é um pointer. Eles baniram esses pointers, baniram entre aspas, entre pointer de várias linguagens para você não poder acessar essas coisas diretamente. Porque o que a gente fez? A gente não passou o pos.
esse objeto. A gente passou como está escrito já, uma referência, quer dizer o endereço do negócio. Agora, nosso negócio de WinDLL sabe, ok, ele me passou com uma coisa, eu vou agora usar para escrever as informações dentro. Coisa boa, que a gente pode reusar esse negócio toda vez, né? Ele vai atualizando, ele vai escrever os novos valores lá. E a gente vai fazer isso simplesmente como um while loop. Olha aqui. While, true. A gente vai colocar um try, e a gente coloca aqui um keyboard. Vamos colocar aqui um except keyboard interrupt. Also, quando a gente coloca Ctrl C, vamos colocar um break, ok? Só isso. E agora, já que ele está passando todo o negócio, sempre a gente passa pela referência, e ele está atualizando isso toda vez, o x e y, agora fica claro porque a gente não precisa colocar nada, que ele vai retornar true ou false, entendeu? Porque ele simplesmente, isso não importa, ele vai atualizar os valores lá dentro desse objeto, nessa classe. Então, a única coisa que a gente vai fazer, a gente vai imprimir agora post.x, post.x, post.y, e a gente vai colocar como um end, a gente vai colocar R, porque isso, então, ele vai sempre imprimir a coisa na mesma linha. Isso quer dizer, ele não vai, a gente não vai ter 15 bilhões de linhas agora como a posição. Se você quiser, você pode fazer, se você simplesmente tira. E agora, isso foi tudo. Deixa eu fechar aqui. Como está vendo, está funcionando. Ok. Minha segunda tela, entendeu? Agora vou na primeira tela, entendeu? Aí você sabe onde está o mouse. Agora depois você pode clicar, sei lá, na posição, você tem várias coisas. Clicar também é o mesmo grau de dificuldade. Então não é nada. É coisa. Eu tenho certeza que você entendeu. Não é difícil esse negócio. E assim você só tem que saber esse negócio de pointer. E tranquilamente a gente traduzir um código que basicamente é escrito em C++, na Win API, tranquilamente para Python, sem muita dificuldade, e o bagulho roda direto. Para cancelar, Ctrl C, saímos. Né? Paramos, a gente implementou isso agora. Né? Keyboard Interrupt Break. Pronto. Isso. Acabou. Esse não é nada difícil, gente. Nada difícil. Isso é uma API super legal. Então, bora lá. Você pode usar toda essa parada aqui. Toda. Que você gostaria de ver. Tem mais ainda, tem muito mais ainda, ok? Eles dizem que PY Win32 facilita o acesso ao Win API. Gente, eu não gosto. Eu estraguei 2 vezes meu computador com isso, mas naquela época tinha ainda installer. Eles falam, eu li recentemente que basicamente é deprecado. Como fala em português? Deprecated. Tipo, deprecado, uma coisa. E aí eles meio tiraram esse negócio, certo? Mas, gente, em português vocês falam aqui, gato escaldado tem medo de água fria. E pois eu tento evitar ao máximo de usar PyWin32. E também ainda é um código compilado, apesar de eu também uso um pouquinho de C++, né, com as outras coisas, mas, já destruí 2 vezes todos os meus environments. Pois também eu tenho esse vídeo para como instalar o Python direitinho para não acontecer. Eu não quero aqui. Antigamente você tinha que instalar isso como user. Eu acho que não tem mais isso. Mas enfim, eu tento evitar isso. E no fim das coisas, o negócio faz a mesma coisa que a gente acabou de fazer hoje. É só tá geralmente te ajudando aqui um pouquinho com esses return types, esses argumentos, mas honestamente eu acho que a galera usa demais, de maneira muito exagerada que às vezes nem precisa, eu não sei. Eu não sou muito fã desse bagulho, não. Você pode usar o código, não vai ficar mais curto. O que a gente escreveu hoje, acho que não tem jeito de encurtar isso com PyWin32. Você está vendo? É nada. Basicamente são 2 linhas. Criar uma instância e passa o pointer da instância para lá. E agora, isso já é opcional, né? Porque sua decisão que você quer fazer com isso. A gente só imprimiu, tá bom? Muito obrigado e tchau, tchau.